Hoje nós vamos conversar sobre impostos. Sobre impostos? Não, nós vamos falar sobre investimentos. Vocês devem ter acompanhado pela imprensa nos últimos dias, em algum site ou na televisão, anúncios de investimento de bilhões de reais pelas montadoras aqui no Brasil. Você deve ter visto em algum site por aí uma manchete como essa. Os investimentos das montadoras anunciados nos últimos dias somam 95,3 bilhões até 2032 no Brasil e região. Você deve estar perguntando, mas por que as empresas decidiram de uma hora para outra fazer investimentos tão altos aqui no Brasil? Você deve ter acompanhado a chegada do presidente Lula um dia desses lá na Volkswagen, sendo recebido pela direção da empresa e pelos trabalhadores que queria tocar no presidente, aplaudir o presidente, abraçar o presidente, no momento em que a montadora anunciava um investimento de 16 bilhões de reais aqui no Brasil. Mas não foi só a Volkswagen que anunciou investimentos. A Toyota, a GM, que é a Chevrolet, a Nissan, a Hyundai, todas elas e outras anunciaram grandes investimentos aqui no Brasil. E você deve estar se perguntando, mas por que de uma hora para outra as empresas decidiram fazer um investimento tão alto desse aqui no Brasil? E uma das respostas pode estar aqui: a alíquota de imposto de importação. Quem fala sobre isso é o presidente da Associação das Montadoras. Ele diz o seguinte: enquanto o governo estava trabalhando com um cenário de alíquota zero de imposto de importação das novas tecnologias, seja elétricos, eletrificados, híbridos ou com uma alíquota bastante reduzida, não havia motivos para investir. Então, enquanto o governo não cobrava imposto de importação, era muito melhor para as empresas produzir os seus veículos lá fora, gerar empregos lá fora, gerar divisas lá fora e vender aqui, de boa. Mas o Lula acabou com essa farra. E aí, se quiserem, vão ter que investir nas fábricas no Brasil ou vão ter que pagar impostos de importação. Você se lembra quando o Haddad resolveu taxar os produtos importados da China, dos Estados Unidos e de outros lugares aí, que foi uma chiadeira só aqui no Brasil? A gente comprava ali um fonezinho de ouvido, um tablet, um celular, com tarifa zero de importação, gerando empregos e crescimento dos PIBs da China, dos Estados Unidos, até que resolveu acabar com essa mamata. E aí a China logo anunciou várias parcerias com empresas brasileiras para produzir produtos que eles traziam de lá com alíquota zero. Mas além da taxação, né, dessa alíquota, Lula também criou um programa de incentivo para as empresas que vão produzir aqui no Brasil. E, novamente, quem fala disso é o presidente da Associação das Montadoras. Ele diz: o programa Mover, que é um programa criado pelo governo Lula, pelo governo federal, traz previsibilidade, o que o setor sempre pediu ao governo. E essa previsibilidade veio com a aprovação da reforma tributária, com a recomposição gradual da alíquota do imposto de importação e com a publicação do programa Mover. Então, além de melhorar a economia, além de taxar os produtos fabricados lá fora, Lula também criou um programa para incentivar novas tecnologias aqui no Brasil. Então, as empresas que estão trabalhando para implementar a tecnologia do carro híbrido, do carro elétrico, do carro eletrificado, estão sendo beneficiadas com esse programa do governo federal. Lula está sempre de olho no que acontece na economia mundial e está sempre tentando extrair o melhor dessas oportunidades para o Brasil, para os seus trabalhadores, para os seus consumidores e para a sociedade de um modo geral. É por isso que eu digo, Lula sempre tem razão, porque Lula está sempre tentando fazer
o que é melhor para o Brasil, para o povo brasileiro.